Bom dia, meninos, bom dia, meninas. Tudo bem com vocês, alunos do terceiro ano do ensino médio? Na última aula que a gente estava seguindo aí no terceiro bimestre, eu estava falando sobre democracia. Então eu vou dar continuidade a esse conteúdo, porque no primeiro a gente falou um pouquinho sobre as características de uma ditadura, o que significa, né? Quais são os seus principais princípios, as suas principais ideias, no que diz respeito à democracia, à ditadura. Aí eu mostrei um vídeo sobre ditadura. Agora a gente vai falar um pouquinho das características da democracia. Então vamos diferenciar um pouquinho o que é democracia e o que é ditadura nesse vídeo, terminando a falar da democracia. Bom, a democracia, na sua própria origem, ela tem um significado grego. Democracia, o conceito de democracia surge na Grécia, né? E a princípio ela significaria o demos, povo, kratos, poder, democratos. Então democracia seria o poder do povo, de forma etimológica, o conceito original da palavra teria significado como o poder do povo, né? Então, quando a gente fala em democracia, a gente está falando da participação do povo nas decisões políticas. Na Grécia, essa democracia não se deu apenas com o poder do povo, né? Foi um poder dos cidadãos. É importante a gente diferenciar. Você vai falar, professor, mas é a mesma coisa. Talvez hoje a gente coloque de forma muito semelhante povo e cidadão, porque a gente avançou no conceito de cidadania e a gente incluiu grande parte das pessoas no conceito de cidadania. Porém, historicamente, não era todo mundo que era cidadão. Quando surge, por exemplo, o conceito de cidadania, em Clístenes, na Grécia Antiga, a mulher não era considerada uma cidadã, os metecos, que eram os estrangeiros, não eram considerados cidadãos, e os escravos não eram considerados cidadãos. Então, mesmo que fosse o poder do povo, era o poder dos cidadãos. Então, só os atenienses e alguns atenienses poderiam participar das decisões políticas. De qualquer maneira, é um avanço enorme para a época, porque foi o modelo mais avançado que a gente trouxe desse legado, e a gente foi aperfeiçoando e melhorando esse conceito, e hoje lutamos para que a democracia se constitua, permaneça, não seja ameaçada com tudo que a gente está vivenciando. Tipos diferentes de democracia. A gente vai falar que existem 3 tipos de democracia. Existe a chamada democracia direta, que é a democracia bem clássica, que existiu lá na Grécia, né, nos primórdios, na origem desse conceito de democracia, onde não havia uma eleição, você não escolhia um representante, né, você não escolhia um presidente, um governador, um prefeito, um vereador, deputado, ou nada semelhante com isso. Havia um corpo de cidadãos, em geral esses cidadãos, em geral não todos os cidadãos homens, muitos filósofos participavam. Talvez em filosofia vocês tenham aprendido que muitos desses filósofos viraram políticos, Sócrates, por exemplo. Esses cidadãos se reuniam nas praças públicas, né, chamadas ágoras, e nessas praças públicas eles faziam as assembleias. Nas assembleias eles votavam e decidiam quais eram os melhores caminhamentos. Tinha alguns requisitos para você participar e ter voz na assembleia. Então o fato de você poder participar da assembleia, poder decidir, falar, requeria alguns pré-requisitos, né, que tá ligado justamente à condição de ser cidadão. E aí essas leis eram debatidas e era construída então uma sociedade com a participação do povo, que é um avanço bastante grande. A gente tenta aplicar a democracia em todas as esferas, né? Seja no macro, lá para as nossas eleições presidenciais, governamentais, aí seja numa escola, por exemplo, para decidir, seja em casa, para decidir. Quanto mais a gente praticar a democracia e conseguir ouvir as pessoas, melhor a gente caminha. Segunda característica, segundo tipo de democracia é a chamada democracia representativa, que é aquela que a gente faz hoje, né? No qual a gente escolhe alguém para nos representar, a gente elege um representante. Então, como assim? Então, eu tenho 3 candidatos, A, B e C. O que vai me fazer votar no candidato A, no B ou no C? As ideias deles vão se aproximar a minha. 100% vai se aproximar? Muito improvável, a não ser que se torne essa pessoa como um líder messiânico e tudo que ele fala você acredita que está certo. Inclusive, a gente vive um pouco isso hoje. Mas, de forma geral, você vai se aproximar, 70%, 80%, bastante coisa do que aquele candidato fala, você se aproxima. Como ele está mais próximo de você, você escolhe ele para te representar. Por isso que é uma democracia representativa. Você escolheu o candidato B, desses A, B e C, porque o candidato B te representa melhor. Ele representa bastante as ideias que você tem. É normal que você tenha alguma divergência, tá? E não quer dizer que no meio do caminho você não possa alterar. Você não pode falar, não, mudei as minhas ideias e hoje eu prefiro o candidato A ou C, né? Essas democracias representativas são hoje as democracias de quase todos os estados modernos, né? Os estados contemporâneos vivem essa democracia representativa de escolha, ou parlamentarista ou presidencialista, falando já em aulas anteriores. São regidas por um conjunto de leis, pela Constituição, e vai estabelecer um Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito tem que ser garantido, não tem discussão sobre ele. A gente tem que garantir, e a aplicabilidade do Estado democrático de direito ele não pode de forma nenhuma ser ameaçada. Assim, na democracia representativa, todo cidadão é igual perante a lei, como no Brasil, por exemplo, artigo 5 da nossa Constituição, todo cidadão, todo ser humano é considerado cidadão, e todo cidadão é igual perante a lei. Não pode desrespeitar a Constituição, é completamente proibido. Qualquer âmbito, seja presidente, seja governador, seja Supremo Tribunal Federal, seja legislativo, seja uma instituição religiosa, seja nós,
Sociedade civil, cidadão comum. Não podemos, ninguém pode desrespeitar a Constituição. O máximo que existe numa nação é a Constituição, é a carta maior dos nossos direitos e deveres, e somos obrigados a respeitar. Isso é uma democracia representativa. A terceira democracia é a democracia participativa, no qual você dá uma mesclada entre a direta e a democracia representativa. Existe eleição, você escolhe um membro do executivo e do legislativo, o judiciário não. Só que no pleito eleitoral ou mesmo no mandato, né, do candidato, você tem a participação da população em algumas decisões. Algumas sociedades levam, os políticos, algumas sociedades levam a população a decidir. Por exemplo, em 2006 no Brasil, o então governo Lula colocou um plebiscito, que faz parte de uma democracia participativa, ou seja, a população foi para a urna votar se queria o desarmamento ou não. Você pode fazer através de assembleias, você pode fazer através de plebiscito, consulta popular, seja da forma que for. Quanto maior a participação cidadã, orçamento participativo, portal da transparência para as pessoas saberem o que está acontecendo, quanto mais a gente consegue participar, reivindicando, indo para a rua, votando, sabendo, nos envolvendo de forma consciente, nos livrando dos fake news e das pós-verdades, quanto mais a gente tem informação real e a gente cobra com informação e com conhecimento, nos aproximando da ciência. Hoje está tão difícil isso. O fake news, a pós-verdade e o negacionismo estão à frente da ciência, infelizmente, no projeto de poder atual do Brasil. Quanto mais a gente tiver conhecimento, mais participação a gente tiver, melhor a gente vai ser. Seja qual for a ideologia, liberal, conservadora, progressista, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda. A questão é buscar a participação com conhecimento das esferas da sociedade. E aí, por fim, eu coloquei um pouquinho das características, né, da democracia. A democracia ela deve conter, de forma bastante importante, o voto. O voto é bem característico de uma democracia. E quando você tira o voto ou você comete fraudes nas eleições, as eleições não são idôneas, né, você é característico de uma ditadura. A Coreia do Norte tem voto, então é democrático. Não, tem voto, mas tem um partido só cheio de fraude, então não é democrático. Né? Liberdade de associação política, você pode montar um partido, fazer o seu partido, montar a sua ideia e lançar candidatos. O Brasil tem partido até demais, né, que é chamado multipartidarismo. A ditadura tem um partido ou no máximo dois. E liberdade. Liberdade, liberdade e liberdade. Liberdade de vir, liberdade de se expressar, liberdade individual e liberdade de imprensa são todas as principais ideias que permeiam uma democracia. Não sabe conviver com a democracia, não vive em um país democrático ou não se candidata a cargos eleitorais. A gente precisa aprender a conviver com a democracia. Né? A Rosa Luxemburgo, uma revolucionária que lutou contra o nazismo na Alemanha, dizia que a gente conhece uma pessoa que não é ditadora, que sabe viver com a liberdade, quando ela respeita a opinião do que é diferente de você. Liberdade é para quem pensa diferente de você. Quem pensa igual é fácil você dar liberdade. A pessoa vai reproduzir o que você gosta de ouvir. Liberdade mesmo é quando alguém pensa diferente e você deixa. Ah, tem muita gente que fala, não gosto da Globo, professor. Que é Globo. Tá bom. É simples. Controle remoto. Mas tirar a liberdade de funcionar, de se expressar, de se manifestar, se a Globo cometer algum ato que seja calunioso, falar alguma coisa errada, que a pessoa processe a emissora ou qualquer outra emissora. Mas o direito à liberdade de imprensa não pode ser retirado em nenhuma hipótese num sistema democrático. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima videoaula. Um abraço a todos e a todas.